Olá, o Conversas do Meio dessa semana vai ser um pouquinho diferente do que ele costuma ser. Não é uma entrevista formal, é um bate-papo. Eu convidei essa semana dois amigos com quem eu costumo conversar a respeito de política o tempo todo. A gente está sempre no WhatsApp, a gente está sempre nessas várias telas de videoconferências da pandemia e a gente vem discutindo sobre política esse ano inteiro, tentando acompanhar e tentando compreender o que está acontecendo no governo Jair Bolsonaro. A tentativa aqui é de pegar uma dessas conversas e trazer para o público. Então eu gostaria de apresentar a vocês, meus amigos, o professor Christian Lynch, cientista político do IESP, da UERJ, e Ricardo Rangel, colunista da revista Veja. São as pessoas com quem eu estou conversando o tempo todo e vamos ver no que vai dar. Ricardo Rangel, Christian Lynch, muito obrigado por toparem fazer essa experiência aqui, um caminho, conversas no meio um pouco diferente, mais uma conversa do que propriamente uma entrevista, embora eu vou um pouquinho ficar no papel de entrevistador de vocês dois, só me metendo de vez em quando no papo. Mas deixa eu começar lançando uma pergunta para o Christian e outra para o Ricardo. Vou querer puxar o Christian pela política e o Ricardo pela economia e depois a gente transforma isso no bate-papo. Christian, você foi o primeiro cara que eu vi, aliás, perante a imperativa discordância, tanto minha quanto do Ricardo, dizendo que o Bolsonaro tinha virado o jogo e tinha conseguido se estabilizar. E você percebeu esse troço antes de nós dois, pelo menos, que o governo tinha mudado e que o Bolsonaro tinha se estabilizado. Isso, evidentemente, tem a ver com o acordo com o Centrão, isso, evidentemente, tem a ver com uma pacificação ali com os militares. Um pouco depois veio um certo silenciamento dos olavistas. Agora, vem cá, você acha que dura? Como é que você vê? Ontem, foi aquele negócio do repórter do Globo, ele deu uma volta ali rapidinha do velho Bolsonaro, né? Do verdadeiro Bolsonaro. Deixa eu tomar um pouco de coragem aqui para poder responder. Coragem para poder falar desses assuntos desagradáveis. Sabe como é, né? Na vida é assim. Um negócio desagradável e o outro agradável. Tem que compensar, né? Cara, o problema, eu acho que o problema ali era o seguinte... o verdadeiro Bolsonaro é esse cara que mandou o jornalista, que estava com vontade de dar um soco na boca do jornalista. Eu não sei como é que o jornalista não respondeu. Isso eu não tento, excelência. Assim, para ver o que ia acontecer, né? Mas a questão que me parece é a seguinte, assim, em primeiro lugar, eu tinha detectado já em abril que era um blefe, esse do golpe era blefe, né? A gente conversava sobre isso, mas eu mesmo ficava em dúvida às vezes, porque ninguém achava que era blefe, que ele não tinha força para fazer isso, mas eu também ficava em dúvida. Eu acho que tem um movimento aí que é o seguinte: o governo está falhado, empacado, dezembro, janeiro. Fevereiro começam duas coisas começam a acontecer. Primeiro, é um movimento duplo, em sentidos contrários, né? Isso tem a ver com uma divisão dentro do governo, né? Você tinha uma linha de reformas do Guedes, você tem um ponto político, você tinha divisão entre os radicais e os militares, e aí o que o Bolsonaro faz? É um cravo e outra na ferradura. Para atender os militares, ele coloca o Braga Neto na Casa Civil. Para quê? Para ele entrar em contato com o Centrão. Ali começa esse negócio, de tentar entabular
conversa com o Centrão, foi em fevereiro. Mas, ao mesmo tempo, ele dá carta branca para os radicais que começaram a orquestrar, tanto nas redes sociais quanto fora delas, os movimentos querendo fechamento do Congresso e fechamento do Supremo Tribunal Federal. Se você reparar, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Porque, digamos assim, o coração do presidente fica dividido entre os filhos e os militares, que apontam sempre caminhos mais ou menos diferentes. Os militares são duros, mas são mais moderados, né? Querem manter uma convivência com a Constituição, se eu posso dizer assim. E os outros, no fundo, querem que a Constituição se arrebente. E aí, o que ele fez, até durante muito tempo na pandemia? Foi seguir os dois scripts. Não sei se você se lembra, mas eu chamava isso de o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Dr. Jekyll era o presidente que tinha o Mandetta, que tinha o Moro, né, que era uma espécie de arremedo de Castelo Branco, que tentava ter uma respeitabilidade. Aí, no outro domingo, ele era o Mr. Hyde, ele era o sujeito ele era o ministro do Sérgio Camargo, era o presidente do Sérgio Camargo, era o presidente da outra ala, e dizia barbaridades, mandava banana para os jornalistas, entendeu? Então, ele próprio não sabia bem, eu não sei se isso era porque um dia ele estava de um lado, outro dia estava do outro, né? Depende de quem estava falando com ele no dia, ou se deliberadamente ele tomava duas posições alternadas, porque você sempre pode dizer que não, você sempre pode contar uma narrativa diferente de acordo com o dia que você falou, já que você desempenha dois personagens diferentes, né? O que aconteceu é que ele foi no crescendo do blefe do radical, e uma hora os militares começaram a desmenti-lo. E aí você tem a reação do Supremo Tribunal Federal, você tem o Queiroz sai da toca, e aí ele cala a boca. Aí ele opta de maneira mais definitiva, provisória e definitiva, pela opção militar. Né? Aí o cenário Hugo Chávez sai de cena e entra o cenário que eu estava brincando, chamando de cenário Figueiredo, né, de tentar um governo conservador, militar, meio tecnocrático, meio estatista, né, que tenta conviver com a Constituição. Com aquilo que os militares acham que é constitucional, na cabeça deles. Tá? E assim a gente está, até então. Agora, qual é o ponto? Assim, o último ponto que eu quero ressaltar. Como é que foi rápido? Como é que essa suposta normalização foi muito rápida? Né? Porque bastou ele calar a boca, sei lá, uma semana depois, parecia que tinha passado um mês. As manifestações contra ele, panelaço, tudo isso desapareceu. O que aparece? Havia uma predisposição dentro do Congresso e do Supremo em aceitá-lo desde que ele abrisse mão do golpismo. É como se, no fundo, não houvesse desejo de removê-lo por parte dessas forças políticas, é como se houvesse um terreno mais ou menos propício, em parte significativa da sociedade, que quisesse estabilidade, mesmo com o Bolsonaro, e com o Bolsonaro no sentido de admitir um governo conservador. Isso até me espantou, porque foi mais rápido do que eu imaginava. Né? Então, eu acho que existia um terreno seguinte: a gente vai aceitar vocês desde que você pare de dizer essas sandices de golpe de Estado. A partir do momento que ele fez isso, parece que o céu desanuviou. O céu político parece que desanuviou. Tá? Tudo que estava sendo orquestrado para tentar movimentar, ter impeachment, ter não sei o quê, sumiu. Ele foi assumido por essas forças todas, e você voltou a essa história de reformas do Guedes. Quer dizer, tem um terreno predisposto ao conservadorismo aí. Esse que é o meu ponto, entendeu? E aí vem o argumento. Você teve, desde o Collor até 2002, quer dizer, foram 12 anos, você teve um ciclo liberal. De 2002 até 2000 eu não vou dizer 16, porque já tinha acabado, mas 2014, por ali, quando a Dilma foi reeleita. Você tem ainda um negócio socialista, né, que são 12 anos. Por que você não vai ter 8 anos, pelo menos, de ciclo conservador? Não significa que o ciclo seja todo de Bolsonaro. Mas eu estou querendo dizer que existe uma recepção, uma tolerância para esse discurso, entendeu? E aí nós estamos como estamos. Ontem ele deu uma tropeçada porque ele não pode ver um jornalista, né? Se é jornalista, ele começa a babar. Né? Então, mas aí ele vai recolher de novo.
Agora, isso tudo para mim é contra a vontade. E eu acho que ele chegando em 2022, né, ele vai soltar a matilha dos radicais de novo. Entendeu? Quer dizer, eu acho que ele está aprendendo a jogar, mas ainda está contra gosto. Mas ele não tem opção. Ele não tem opção. Porque o golpe não vai rolar. Entendeu? Então, e assim vamos. Agora, é um governo inexperiente, é um governo que tem muita dificuldade em rodar, em aceitar as regras da Constituição, tenta subverter a Constituição de forma marota, de forma malandra, entendeu? Especialmente no campo da administração pública. É difícil. E a articulação com o Congresso ainda é péssima. Quer dizer, ainda está longe de virar uma espécie de governo Temer mais conservador. Ainda está longe disso. Há um longo caminho ainda. E a gente não sabe também se isso vai acontecer, porque ele pode optar por um governo minoritário, tá? Ele pode optar por um governo que não seja como foram os governos anteriores, né? Desde o Fernando Henrique. Ele pode querer ficar numa minoria mesmo. Aí depende da estratégia eleitoral. Ele fica em minoria. Aí o que ele faz? Ele faz medidas provisórias para agradar a turma dele. Ele já fazia isso. Aí o Congresso não aceita, a medida provisória caduca, mas ele diz que fez. Né? Depois atribui a culpa a outrem. Isso é uma outra possibilidade também de esticar as coisas até 2022. Por enquanto está assim. Ricardo, deixa eu puxar aqui. Você é quem mais entende de economia entre nós. Um dos grandes debates no momento é teto de gastos. E está um debate, eu tenho acompanhado esse debate no Twitter e nos jornais. E o que eu estou achando interessante é que eu começo a ver mesmo liberais empedernidos falando que talvez seja mesmo o momento de deixar de ter teto de gastos. Assim como tem muita gente que se vira e fala, não, pelo amor de Deus. Eu fico com certo receio, eu não entendo o suficiente do assunto para ter uma opinião a respeito de teto de gastos. Essa é a minha posição no momento. Agora, tem uma coisa que me preocupa muito, que é o seguinte: eu entendo quem defende o fim do teto de gastos para fazer uma determinada política XYZ. Mas o que a gente está assistindo no momento é um Bolsonaro que descobriu que o auxílio emergencial puxa para cima para caramba a popularidade dele. Ou seja, gastar dinheiro pode ajudar na reeleição dele. Este não é um governo que parece que vai fazer uma política econômica ao derrubar o teto de gastos que, com ou sem razão, tenha por objetivo levantar de novo a economia brasileira e tudo mais. Parece que é um governo que vai simplesmente chutar o balde. Não, o objetivo é eleger em 2022, é reeleger em 2022. Como é que você está vendo esse debate econômico sobre teto? Você acha que faz sentido ou faria? Desenha para mim isso aí. Eu acho que acabar com o teto de gastos... Bom, primeiro, boa noite. É sempre um prazer estar aqui. É um pouco divertido porque a gente tem essa conversa com uma certa frequência, mas agora em público é um pouco interessante, assim, mais devassado, né? Mas é sempre muito bom conversar com vocês. Eu acho o seguinte: não tem ninguém sério que seja a favor de acabar com o teto de gastos no Brasil. Nem o fato de haver uma lei de teto de gastos já demonstra o quão anômalo é o Brasil como país e como a gente se relaciona mal com coisas óbvias, como, por exemplo, não pode gastar mais do que arrecada, né? Que é uma coisa absolutamente dada de barato em qualquer lugar, né? Da mesma maneira que você faz com a sua casa. Todo mundo sabe o que acontece com a vida do sujeito que gasta mais dinheiro do que pode, né? O fato de o Brasil precisar de uma lei para proibir o governo de gastar mais do que tem é uma coisa que remete à Magna Carta em 1815, né? Os nobres ingleses fizeram, enfim, se rebelaram contra o rei porque o rei gastava demais. E a própria criação do parlamento como instituição
aconteceu para impedir que o governo gaste demais. Sempre foi uma coisa, principalmente, né, o Exchequer, né, o Chancellor lá, enfim, o que é hoje o que é hoje o equivalente à Secretaria de Finanças ou à Secretaria do Tesouro, né? Não deixar o monarca, o governante, gastar demais. O Brasil precisa ter uma lei específica dizendo, olha, só pode gastar o que, né, o que gasta com o aumento da inflação. Então, acabar com o teto de gastos, obviamente, é uma coisa que não faz sentido, é uma das bases da sustentabilidade do Estado brasileiro. Agora, dada a pandemia e a emergência, é plausível que se gaste, se estoure isso para certas rubricas particulares durante um tempo muito restrito, né? Isso é perfeitamente razoável e já foi feito, já foi votado, já existe. O Brasil é um país tão sensacional que assim, tem lá o dinheiro, mas o governo não gasta, né? Se você for lá olhar o que o Pazuello gastou, o que ele tem para gastar e o que ele gastou, é ridículo. Eles não gastam. Agora, Ricardo, que ele só gasta em coisa séria, Ricardo. O Bolsonaro, evidentemente, quer gastar construindo viaduto, ponte, obra, né, para, enfim, ganhar voto no Nordeste. É um pouco difícil você caracterizar como um esforço contra a pandemia gastar dinheiro em obra, né? Então, não dá pé. Então, tem uma discussão que se você poderia, por exemplo, simplesmente emitir moeda, né? Se é razoável num momento como esse, você emitir moeda sem dívida, né? Vamos aumentar a base monetária sem criar uma obrigação correspondente no Tesouro. Aí vai ter gente que vai dizer, não, como a gente está numa tremenda de uma recessão, não tem perigo fazer isso, porque não vai voltar a inflação. Mas a Suarida, por exemplo, defende isso, né? Acho que o PS não defende exatamente isso, não. Tem que ver exatamente o que ele disse. Mas eu acho o seguinte, quer dizer, talvez tenha sido exatamente isso que o PS tenha dito. Não tem perigo numa situação recessiva violenta, como a gente tem agora, que isso, de fato, crie inflação a curtíssimo prazo. O problema nosso no Brasil é que nós somos como o sujeito que é alcoólatra. Entendeu? Você fala assim, não, o cara está se sentindo um pouquinho mal, ele precisa acordar, dá uma dose de conhaque para ele. Não tem uma dose de conhaque para o Brasil. Entendeu? A história do Brasil é de gastar demais. Nós somos dipsomaníacos. Então, você deixa o cara gastar demais, vai tudo para o beleléu. Então, a maior parte dos economistas considera que não, que tudo bem, pode gastar, mas precisa criar dívida, precisa criar obrigação correspondente do outro lado, né? Tem uma discussão do André Lara Rezende, que está fazendo um estudo super lá na ponta, um negócio, enfim, que não é sobre o Brasil e que, obviamente, quem é gastador e quer expandir os gastos e tal, usa como argumento. Mas eu acho que, na prática, não tem muita gente discutindo a sério acabar com o teto de gasto. Quer dizer, muita gente, que eu estou dizendo, são economistas sérios, né? No governo, tem muita gente discutindo isso a sério. O Braga Neto, o Rogério Marinho, o Tarcísio de Freitas, essa gente que quer gastar dinheiro, mostrar serviço e reeleger o Bolsonaro, cada um pelos seus motivos, sempre incluindo um pouco de bajulação, mas é óbvio que tem um interesse grande pelo poder. É claro que o Braga Neto, é óbvio, é só ver, quer se manter no poder, e a maneira de ele se manter no poder é reeleger o Bolsonaro. Agora, se isso é sustentável, né, que eles vão querer gastar mais do que podem, não tenho a menor dúvida. E se fizerem isso, vai dar pau, eu também não tenho a menor dúvida. Faltam 2 anos para... Se ele fosse se reeleger amanhã, você faz como a Dilma, né? Faz o diabo durante a campanha, se reelege e depois faz o estelionato eleitoral. Agora, eu não acho que ele consiga gastar tanto dinheiro assim durante mais 2 anos. Então, acho que ele está ali com um cobertor curto, porque se ele não gasta, ele não consegue os votos que ele acha que precisa para se reeleger. Se ele gasta, joga o país numa crise fiscal violenta, e aí acontece o que aconteceu com a Dilma, né? Então, a situação ali é esquisita, né? Então, é um governo sem projeto, né, Pedro? Então, o governo sem projeto é sempre esquisito, porque ele vai ali
Qual é o governo, qual é o projeto do governo? Reeleger o presidente da República. Qual é? Bom, esse é o projeto de todos os governos. Não, é claro que todo mundo quer se reeleger, o que, aliás, é legítimo, a legislação permite, mas isso não tem que ter coisas, tem que ter mais coisa para fazer do que isso. Mas olha só, deixa eu fazer uma pergunta aqui, Ricardo e Pedro, assim, agora é minha vez. Vai lá, vai lá. A gente está há tanto tempo sem um governo conservador que volta e meia eu fico pensando o seguinte, pô, mas um governo que não tem projeto, mas o projeto, mas assim, um governo liberal num país como o Brasil tem um projeto, tem que ter um projeto de mudança, né? Um governo socialista ou social-democrata no Brasil tem que ter um projeto. Um vai atacar a herança autoritária, estatista, outro vai atacar a desigualdade social. Agora, o governo conservador ele vem contra esse negócio de mudar. Será que não é uma característica do governo conservador sentar a bunda e não fazer nada? O Reagan e a Margaret Thatcher tinham projetos reformistas. Porque o que é o conservadorismo? Mas esses caras não eram conservador como isso que está aí, não. Mas isso que tá não, aí, eles eram conservadores de verdade. Esses aí são reacionários, né? Verdade, né? Esse nosso governo, como conservador, é liberal, como liberal é conservador. Volta para o começo que você estava dizendo, que é um governo esquizofrênico. Aliás, lembra o Lula também. O Lula também mas olha só, um governo que é reacionário e quer voltar no tempo, ele não consegue, porque não é impossível voltar no tempo. Não tem como voltar. Então é um governo que fica assim, ele tende, a resultante dessas vertentes todas, é meio que a inação. Você entende o que eu quero dizer? Você corta aquilo que estavam fazendo antes, você corta as ações progressistas, corta ações de combate à desigualdade que não sejam eleitoreiras, corta no assunto de costumes, da cultura, nos direitos humanos e tal. Depois você não tem muito o que fazer, porque o seu papel no governo é impedir que as coisas aconteçam. Mas é isso que eu... É claro que na economia a gente pode discutir, é com você. Mas tem uma certa inércia, uma vedação de não fazer, que eu acho que é meio própria de um governo que vem reagindo contra o que estava acontecendo antes, entendeu? Deixa eu dar só um pitaco aqui. Christian, não quero dar uma de Rabino aqui, mas eu acho que vocês dois estão certos. Porque eu entendo perfeitamente, Christian, quando você fala que estamos entrando num círculo conservador e a tendência, pelo humor do país, é que a gente fique 2 ou 3 mandatos com um presidente conservador. Eu enxergo isso, eu concordo com você. O problema é o seguinte, eu tenho a impressão que a população levou gato por lebre. Queria um presidente conservador e elegeu um reacionário. E aí a diferença é o seguinte, o reacionário, primeiro, é exatamente isso que você acabou de falar. O reacionário não consegue voltar para as cruzadas. Você não tem Jerusalém para conquistar, entendeu? Então você pergunta para o Bolsonaro o que ele quer fazer, ele quer evitar que trans use banheiro de mulher, ele quer evitar que abortos aconteçam, ele quer que todo mundo tenha uma arma, ele quer que a Amazônia seja garimpada ou vire pasto, e é isso. Ele não tem nenhum outro projeto além disso. É diferente de um governo conservador. Tem a família, tem defender a família. Sim, mas aí isso também não tem a ver com ser reacionário, isso tem a ver com ser corrupto. Não, mas é. Eu sei, concordo. Então, o problema haveria um projeto conservador. Eu acho que o exemplo que o Ricardo citou do Reagan e da Thatcher é feliz pelo seguinte. Uma das coisas que as pessoas não lembram é o seguinte, os Estados Unidos e o Reino Unido vinham num ciclo social-democrata / liberal de mais de década. O ciclo era esse. Aí tem uma virada de humor. Acontece primeiro nos Estados Unidos. O Jimmy Carter só tem aquele mandato ali, Jimmy Carter, porque o Nixon fez o problema de Watergate. Se não fosse isso, não tinha aquele mandato de Jimmy Carter. Os americanos saíram do daquele ciclo Kennedy, Johnson e Roosevelt também, né? Porque o Eisenhower é só uma coisinha ali no meio. Tem um longo ciclo liberal / progressista nos Estados Unidos. Aí entra um grande ciclo que vai do Nixon até o Bush pai.
E no Reino Unido era a mesma coisa. O Labour ficou um tempasso no poder. Mas olha só, olha os conservadores... Deixa eu só amarrar aqui. O Reagan e a Thatcher trazem um projeto conservador. O movimento conservador nos Estados Unidos e no Reino Unido é obrigado a se reinventar. O que aconteceu no Brasil é que não houve uma reinvenção do conservadorismo. Eu sei, mas é que tá. Mas eu tenho um ponto aí nos exemplos que você e o Ricardo estão trazendo. Vocês estão acenando com exemplos de países de sistema bipartidário. O que acontece? Você tem ou oposição ou situação. E cada uma é representado basicamente, tudo bem, que tem na Inglaterra tem um terceiro partidinho ali, mas então é um é outro. Então, não tem espaço para ter uma terceira coisa, né? Se o Brasil fosse bipartidário, o Bolsonaro não seria eleito nunca. Você teria eleito um sujeito feito, sei lá, feito Dória, por exemplo. Quer dizer, você nunca teria espaço para alguém antissistema que não tivesse nenhum compromisso com o Estado de Direito. Não se esquece de Donald Trump. A gente está num momento muito particular do desenvolvimento da política no mundo, né? Com, enfim, o refluxo da globalização, ressentimento das pessoas por causa da globalização, essa coisa da fake news, que é uma novidade, pegou todo mundo no contrapé e tem uma capacidade de criar consensos falsos e eleger pessoas que se vendem como outsiders. O Donald Trump, pelo menos, em relação à política, ao menos, ele é um outsider, né? Ele sendo bilionário é uma coisa estranhíssima ele ser vendido como um cara que é contra o establishment, mas pelo menos ele é fora do establishment político. O Bolsonaro não é isso também, é uma mentira, né? É fake news. Então, é uma coisa muito curiosa, mas eu acho que em relação ao que o Bolsonaro quer e a diferença dele em relação ao resto do conservadorismo que a gente está acostumado, né? Esse conservadorismo Thatcher, Reagan, que é um conservadorismo reformista, e que em economia é liberal, né? Que é uma coisa meio engraçada que se fala no Brasil, fulano é liberal em economia e conservador nos costumes. Mas, peraí, liberal... Até a gente uma vez se encontrou na rua, Pedro, talvez você se lembre, a gente estava falando justamente disso. O que diabo é alguém ser conservador em economia? Não é liberal? Né? O desenvolvimentista é um anticonservador, é um cara que quer interferir no Estado e tal. Então, todo conservador estrito é liberal em economia. Então, isso tem um grau de bullshit alto aí. Agora, um governo conservador de verdade, ele será liberal em economia e será reformista do Estado. Tudo que esse governo aí não é, porque o Bolsonaro não é um reformista, o Bolsonaro é um reacionário. Ele queria voltar à ditadura, com aquele tipo de intervencionismo, aquelas estatais todas. A principal característica do Bolsonaro é o ressentimento. Ele é um cara que detesta todo mundo que ele acha que é melhor do que ele, que é basicamente todo mundo. Então, o processo dele, para voltar ao que o Christian disse, que eu acho que ele tem toda a razão, é um processo de destruição. Né? Se você olhar o que ele faz e o que ele tem feito em todos os lugares, no meio ambiente, na cultura, na educação, na saúde, até o que a gente acabou de ler em relação ao meio ambiente, o cara não gastou nada, porque a maneira que tem de destruir é você simplesmente parar de gastar dinheiro, é um negócio desmilíngue, sozinho, você não precisa nem fazer uma coisa ativa. Né? Quem são as pessoas que o Bolsonaro realmente representa? É a polícia que mata na favela, para quem ele quer dar inimputabilidade, né? Imunidade, são as milícias, é o garimpeiro, é o grileiro, é uma porção de gente que está ali para expoliar. E é isso que ele está fazendo no Estado. Por exemplo, vou comprar submarino em troca de parar de investir na educação. E os nossos militares acham isso bom. Quer dizer, dane-se a educação, vamos construir submarino, porque vamos fazer... aumentar o orçamento da defesa, porque a gente vai entrar em guerra com a Venezuela e com a Argentina, que estão completamente quebradas. Nada disso faz sentido nenhum. Mas, no entanto, essa é a linha. É sempre uma coisa para destruir. Não vai sobrar nada, mas esse é o caminho. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Desculpa te interromper, Christian. Deixa eu só fazer uma observação aqui que eu acho que é importante, para não deixar só esse fio solto. Eu acho que o Christian não está de todo errado quando ele fez a observação a respeito... mas é um regime bipartidário, apesar do Trump. Pelo seguinte, o Trump não é um presidente republicano. O Trump sequestrou o Partido Republicano.
E se você olha para a convenção democrata que aconteceu na semana passada, a viúva do John McCain falou lá, o Mitt Romney já disse que não vai votar no Trump, ele não falou que vai votar no Joe Biden, mas ele já disse que não vai votar no Trump. E o George W. Bush deixa muito claro que ele não votará no Trump também. Eu estou falando disso pelo seguinte, todos os candidatos à presidência americana pelo Partido Republicano e o único ex-presidente republicano vivo estão dizendo que Trump não representa eles. Ou seja, Trump não pertence ao Partido Republicano. Ele está no Partido Republicano. Mas eu te interrompi, Christian. Eu tenho dúvida, porque o Partido Republicano foi mudando tanto nos últimos 20 anos também, sempre no sentido... Não. Isso aí, cara, eu acho que depende do que essa eleição vai acontecer. Não, eu também acho. Mas que bom que tenha bem ou mal, você tem um filtro aí partidário, né? O que o Partido Republicano era, que é aquele partido que nasce com o Reagan, porque é isso, né? O Partido Republicano de hoje é o partido que o Reagan fundou, que é o Partido Republicano pós-Nixon. O que o Partido Republicano era é aquela coisa ali que a gente não sabe se morreu. Se, por um acaso, os democratas levarem o Senado e a Casa Branca, e certamente vão manter a Câmara, ninguém acha que eles não vão manter a Câmara, eu acho que aquele Partido Republicano volta. Se, por um acaso, os trumpistas mantêm o Senado, eles têm um respiro. E aí não sei o que acontece. Evidentemente que se o Trump ganha a Casa Branca, ele leva o Partido Republicano e acabou. Então eu acho que tem esse cenário aí que sim. O partido está em disputa. Mas se eles perderem as duas casas do parlamento e a Casa Branca, aí o nego vai poder se virar e falar, olha o que Donald Trump criou pra gente. Destruiu o partido. Destruiu o partido, vamos recriá-lo. E aí eu acho que é o partido do Mitt Romney. Mas, enfim, a gente tem que esperar a eleição de novembro. Não precisamos discutir os Estados Unidos, embora os Estados Unidos tenha tudo a ver com o que está acontecendo no Brasil, né? Mas há diferenças importantes, né? Essa questão do bipartidarismo, obviamente, é uma questão muito importante. Há uma questão também em relação ao poder relativo do presidente da República, né? O presidente da República no Brasil é muitíssimo mais poderoso do que o presidente da República nos Estados Unidos, onde existe uma federação de fato, né? Os governadores, os estados têm muita autonomia, no Brasil não tem. E a gente ainda tem o problema do Pacto Federativo errado, em que o dinheiro vai todo para o governo federal. E o governo federal decide para quem libera o dinheiro, e é por isso que o Centrão existe dessa maneira, né? Não tem voto distrital aqui, a campanha eleitoral é muito cara, as pessoas, os deputados, enfim, precisam de dinheiro, esse dinheiro vem do governo federal, e aí o Bolsonaro tem a capacidade de alavancagem ali em cima do Centrão, que é muito diferente do que acontece nos Estados Unidos. Então, é mais fácil para os Estados Unidos se defenderem de um presidente como Trump do que para nós. Além do mais, obviamente, os Estados Unidos são um país com um eleitorado muitíssimo mais politizado, muitíssimo mais preparado. As convenções são verdadeiras, acontecem, as pessoas vão lá. O americano comum é muito politizado, né? O americano que é democrata, o americano que é republicano, etc. E tal. E eles, é importante também não esquecer, eles têm uma experiência de 4 anos com o Trump. A nossa experiência é de menos de 2 anos. Faltam 2 anos e tanto para a próxima eleição. O que vai acontecer? O Bolsonaro é, indiscutivelmente, na minha opinião, o pior presidente da história do Brasil. Ele vai continuar sendo o pior presidente da história do Brasil pelos próximos 2 anos, se não acontecer, que também a gente não pode descartar, esses escândalos aí contra o Bolsonaro são muito mais graves do que os escândalos. Claro, o escândalo contra o Trump é uma coisa de alta traição, né? Mas aqui a gente está falando de crime comum. Então pode acontecer alguma coisa, mas supondo que ele chegue ao final, vão ser mais 2 anos de péssima presidência, né? Então, vamos ver o que acontece também. Nem tudo você consegue comprar com auxílio emergencial, né? A Dilma comprou, se reelegeu e caiu. A campanha pelo impeachment começou em janeiro, fevereiro de 2015, assim que ela foi eleita. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer no Brasil com o Bolsonaro.
Zé, deixa eu dar uma... Mas eu acho que as circunstâncias não são as mesmas, só esse ponto, entendeu? Em relação a Dilma? As circunstâncias, assim, aquilo foi o final do ciclo petista, tinha Lava Jato, tinha um monte de gente querendo tirá-la de lá, ela tinha perdido a eleição por muito pouco, entendeu? Eu estou falando do Bolsonaro em particular, não dessa coisa do ciclo conservador. O conservadorismo não me assusta, né? Não, eu estou querendo dizer o seguinte, é que eu não acho que, assim, ele ultrapassou o teto, aí vai ter o impeachment. Isso é uma besteira, não vai... A disposição do Congresso hoje da opinião pública, ninguém vai dar impeachment para ele por causa disso. É isso que eu estou querendo dizer. Nesse negócio, claro, estamos de acordo. Eu concordo com o que você disse logo no começo. Tem um ponto que eu acho, só somar ali no que o Christian está falando, tem um ponto que eu acho interessante, que o discurso político aberto é muito diferente do discurso político entre 2, 3 pessoas, né? A quantidade de capos petistas, gente importante dentro do PT, de quem eu ouvi no ano anterior ao impeachment da Dilma, que não seria mal o impeachment da Dilma, era muito grande, porque eles viam a crise econômica, eles viam o problema que a Dilma tinha criado, eles concordavam que a Dilma era incompetente como presidente, e eles percebiam ali a possibilidade... É que aconteceu o escândalo da JBS, né? Mas eles viam a possibilidade, é claro que jamais vão falar abertamente disso, mas eles viam abertamente a possibilidade de... a Dilma que é uma incompetente, o Lula errou em botar ela lá. A Dilma que é uma incompetente sofre impeachment, o Temer arruma a sala e a gente elege o Lula em 2018 dizendo foi um golpe de Estado, etc, etc. Quer dizer, existia uma construção política ali que fazia algum sentido. É que tudo desmoronou muito rápido. A qualidade da política brasileira... O regime desmoronou, né? Isso que é uma coisa que o Christian fala o tempo todo. Mas, nas internas, o impeachment da Dilma não era visto por muitos petistas como uma coisa terrível. Não, e aí botava a culpa no Temer, né, da catástrofe econômica, que era, obviamente, inevitável. Botava a culpa, porque eles até hoje dizem que tudo que aconteceu foi culpa do Temer. Em 6 meses, o Temer conseguiu criar 10 milhões de desempregados. Mas isso que o Pedro falou é verdade. Eu também cansei de ouvir gente falando do PT, falando mal da Dilma, que era de uma inabilidade total, que era péssima, que não via ninguém, que não podia ter substituído ao Lula. Eu ouvi coisas assim do tipo... Mas teve muito erro de cálculo também. Por exemplo, quando começou 2015, março, a situação já era periclitante. Ele tinha acabado de começar o segundo mandato. E eu comecei a sustentar a ideia que o Lula tinha que voltar correndo para assumir a Casa Civil. Isso em março de 2015. Em março de 2016, eles tentaram botar o Lula... Sim, mas um ano depois. Aí não adiantava mais nada. Aí era justamente... Mas aí era justamente para o Lula não ir. Era a hora que ele não tinha que ir, porque ele ia afundar junto. Mas o que eu ouvi um ano antes? Eu ouvi um sujeito dizendo, a turma dizendo assim, que isso, cara, tem que poupar o crack para 2018. O Lula, claro. O Kraken. O Kraken. Não, mas vai soltar o Kraken, vai soltar o Kraken. Entendeu? Aí mas isso... Cara, se o Lula não for agora, não vai rolar, não vai ter 2018, cara. Se ele não for, bom. Enfim, eu sou... Mas isso é uma coisa... Mas isso é uma coisa muito maluca, porque, de fato, se o Lula começa o segundo governo Dilma na Casa Civil, ele podia talvez ter salvado a coisa, porque é um cara muito hábil politicamente. Porque é um cara que ia saber conversar com o Congresso. E mais, o Congresso, todo o Congresso, da direita à esquerda, incluindo o Centrão, confia na palavra do Lula. E eles não confiavam na palavra da Dilma, por um motivo muito simples. O Lula cumpria. O Lula cumpria a palavra e a Dilma... Como não confiam nisso? E também, isso. Há muito em comum entre o Bolsonaro e a Dilma. Agora, deixa eu fazer uma observação, tipo, aparentemente fugindo da coisa, mas para olhar de forma um pouco mais ampla o cenário político brasileiro. O Poder 360, agora no início da semana, publicou um levantamento de todas as pesquisas que existem. Não são todas as capitais brasileiras que têm pesquisas para prefeito, mas algumas têm.
E o que me chamou a atenção é o seguinte, que é o lead, inclusive, da matéria deles. Em nenhuma capital brasileira o candidato do PT lidera a corrida. É claro que a gente ainda falta para a eleição, mas em nenhuma das cidades brasileiras o PT lidera a corrida. Em 4 das capitais, o PSDB lidera a corrida. São capitais menores, com exceção de Porto Alegre. Era Porto Alegre? Porto Alegre, que é a situação. Com exceção de Porto Alegre, embora tenha uma injustiça aí nessa conta, porque o Bruno Covas está em segundo lugar em São Paulo, dentro da margem de erro contra o Russomano. Quer dizer, eu não descontaria o Bruno Covas aí, não. Então, você tem uma situação na qual o eu estou falando de PSDB e PT por um único motivo. A polarização da Nova República é PSDB e PT, né? Então de alguma forma então parece... não tem mais Nova República. Ah, bem. Não, mas veja que o PSDB está vivo. Nenhum partido tem o número de candidatos liderando em capitais que o PSDB tem. O PSDB é o que mais tem líderes nas capitais. Isso sem contar com São Paulo, que o Bruno Covas está 2 pontos atrás do Russomano. Cara, mas olha só, a gente estava falando dos Estados Unidos bipartidarismo, a gente está falando agora de PT e PSDB na próxima eleição. Você falou que o PT não tem nenhum e o PSDB tem 3, né? Você disse 3? Tem 4 sem contar com o Bruno Covas. Ah, mas a gente tem 27 estados, quer dizer que os 2 principais partidos têm 5. Quer dizer, o grau de pulverização partidária é absurdo, é monstruoso. E a maior parte desses partidos podem perfeitamente se compor com o governo. Então, aí volta de novo essa situação de que a pulverização ela é muito boa para o presidente. Porque você dificulta a articulação de qualquer coisa, porque você tem 50 partidos que tem que se articular, entendeu? E ele pode ficar muito bem como ele está, porque ele não é antissistema. As pessoas que vão ter que ir lá beijar a mão dele e vão precisar por exemplo, aqui no Rio ou em outros lugares, você tem candidatos assim que servem quem tiver no poder. E compor com quem tiver no poder. Entendeu? Então, assim, o fato não vai dar muito para saber, né, por essa eleição, quem está a favor, quem está contra Bolsonaro, porque ele está sem partido e ele não precisa aparecer. Ele está numa situação muito cômoda. Entendeu? Estou falando assim, um monte de gente que vai se eleger vai compor, achando que ele tem dinheiro, porque num país onde ninguém tem dinheiro, todo mundo acha que pelo menos a União deve ter algum para pegar. Entendeu? Eu não sei, eu acho que isso é uma faca de 2 gumes. É verdade que se ele não apoia ninguém, ele não tem o desgaste. Por outro lado, os vencedores não têm a dívida que deveriam ter se ele tivesse apoiado, se fossem os caras dele e tal. E ele vai precisar do apoio deles daqui a 2 anos. Todo mundo quebrado, querendo tirar o da União. Mas é mais difícil dele dar para os prefeitos em particular, né? São 5 mil. Não sei, cara, porque essa eleição prepara o apoio para a eleição de 22. Pois se não participar dessa... Isso é o método de participar. Olha só, a pandemia teve uma espécie de brigalhada de prefeito e governador com o presidente que ele arrumou, né? Quando o Supremo disse que ele não ia mandar em tudo, por causa do SUS, saúde é competência também dos municípios e dos estados, o que ele fez? Então não vou dar um centavo para ninguém. Foi isso que ele fez. Ele deixou todo mundo à míngua. E aí, as eleições de agora, pelo menos no plano da municipalidade, ele vai colher, de alguma maneira, essa ideia de que quem for contra ele não vai receber nem água. Lembra da Primeira República? Aos amigos, pão. Aos inimigos, pau. E isso é a regra dessa administração. Isso serve para todo mundo. Essa coisa do temor, essa coisa da intimidação, essa coisa Então, eu acho que vai ter... Como não tem mais nada além dele, no entorno, muita gente que for eleita aí pelo centro-direita, centro-centrão, centro sem cheiro, sem gosto, pode tender a se aproximar, entendeu? Porque a gente não tem nada no horizonte. Vou lançar uma pergunta para vocês dois sem ter
sem ter destino particular. Agora, vem cá. Uma das coisas que esse auxílio... O Christian estava falando agora sobre a relação entre essa política da eleição municipal e a presidência da República. Uma das coisas que me deixa profundamente pessimista nessa situação do auxílio emergencial é o seguinte, né? Tem um ponto... Eu lembro muito do argumento que, quando começou a surgir a coisa do auxílio emergencial, e alguns analistas começaram a falar que isso ia levantar a popularidade do Bolsonaro, o discurso por parte do PT era: não é assim. O lulismo é mais sofisticado do que isso, o lulismo não é apenas o Bolsa Família. No que eles tinham toda a razão, o lulismo não era apenas o Bolsa Família. A quantidade de políticas públicas durante o governo Lula para o Nordeste foi imensa. Houve um trabalho real de desenvolvimento da região. E o argumento era: não dá mais para você olhar para o Nordeste como o Nordeste da Primeira República, o Nordeste dos coronéis, o Nordeste das oligarquias. E eu não quero, de forma alguma, olhar para o Nordeste e falar que o problema é o Nordeste, porque, obviamente, o problema não é só o Nordeste. Outras regiões do país, a gente percebe o mesmo tipo de influência do auxílio emergencial. Mas a impressão que eu tenho um pouco é que o Bolsonaro está mostrando... Christian, eu estou pegando isso emprestado do que você estava falando ali segundos atrás. É como se a gente tivesse a Primeira República ainda viva dentro do país. Como se um presidente da República ainda conseguisse literalmente comprar voto. Entendeu? Você distribui um dinheiro e tipo, é como se não tivesse havido nenhum tipo de transformação da nova República. Como se a gente ainda fosse um país em que uma quantidade de pessoas estivesse tão desesperada que vai no político fisiológico que te dá dinheiro. Mas não é verdade? Me parece que Mas o problema é o seguinte, olha só, eu leio os autores, bom, quem entende aqui de economia é o Ricardo, mas assim, certos autores de política que eu li, por exemplo, na França, quando eu morei lá, Marcel Gauchet, Rosan Vallon, que são social-democratas, muitos politicamente são social-democratas, entendeu? O que eles dizem é o seguinte: a emancipação do indivíduo aparece quando você tem dinheiro no bolso. Por exemplo, quando você tem um programa de... Na França, acho que você ganha 1.100 euros por mês, acho que em Portugal é 600, pelo menos era quando eu morei lá, fazendo doutorado. O que acontece? Repara, em termos de liberalismo político, é assim: se você não tem um centavo, se sua mãe não tem um centavo, seus irmãos têm, todo mundo mora socado numa mesma casa, passando necessidade, tendo que, sei lá, vender bala na rua, ou fazer coisa pior. Né? Agora, e todo mundo depende de quem tem um pouco de dinheiro dentro de casa ou na família. Todo mundo é dependente. A família é patriarcal ou é matriarcal. Tá? Agora, se você tem uma renda mínima, vamos imaginar, e você ganha R$1.000 por mês, não estou falando que você... Estou propondo nada. Estou falando assim, imagina que você faz 18 anos de idade e ganha R$1.000 por mês. Essa família patriarcal, ela dissolve. Por quê? Porque o garoto que faz 18 anos de casa pode sair, não precisa de mesada da mãe, não precisa de dinheiro da avó. Então você tem... O que eu quero dizer é que para você ter uma sociedade liberal em que haja indivíduos autônomos, você precisa ter um mínimo de igualdade, pelo menos que permita as pessoas se mexerem. Do ponto de vista que o John Stuart Mill descobriu em 1960, né? Eu vou dizer mais. Se você vai para os dois extremos da economia liberal do século XX, Milton Friedman e John Maynard Keynes, os dois falam isso. Os dois falam isso. Não foi por eles que eu cheguei. Mas assim, eu li sobre o plano Beveridge, sei lá, uma coisa assim. Mas o ponto é esse. Então você... Aliás, isso é liberalismo social do final do século XIX, pô. Isso é T.H. Green. Eu estava lá. É isso que os ingleses chamam de liberalismo. E o quer dizer, Pedro e eu também chamamos.
Pois é, assim, se você não tiver... assim, a população, os indivíduos só podem ser livres se eles tiverem um mínimo de igualdade. Um mínimo, para poder exercer igualdade material, para poder exercer a liberdade. Enquanto você tiver esse grau de desigualdade toda, nesses bolsões que a gente associa ao Nordeste, mas que também tem no Norte, deve ter no interior de Minas, lá, enfim, você vai ter curral eleitoral. Você vai ter esse tipo de curral eleitoral e o eleitorado vai ser de quem chegar com algum dinheiro. Desculpa, se eu tivesse na situação deles, eu também. Está certo, é claro que está certo. Eu faria a mesma coisa. O Donano lá diz... essa ideia dos petistas ou dos lulistas de que o Nordeste é lulista porque o Nordeste alcançou um grau de consciência e que entende o processo... Isso é bullshit. Claro que não. Antes de ser lulista, o Nordeste era pedecista. E antes foi arenista. Ele tá com quem é o governo da vez? São os militares, o Arena, é o PDS, esses caras estão dando dinheiro para a gente. É uma região do país particularmente carente, e vamos voltar porque eu tinha dito antes, nós temos um pacto federativo muito cruel. Todo o dinheiro vai para o governo federal. Se você não tem uma boa ponte com o governo federal, você não vai receber o dinheiro para fazer o açude, porque a obra não é só para roubar, precisa da obra, precisa da estrada, precisa do o nosso federalismo ele tem juridicamente umas compensações que é para o fato de tentar minimizar a assimetria muito enorme que tem entre os estados, né? São Paulo e Amapá, você imagina. Então você controla, São Paulo não pode ter mais de 70 deputados. Aí você tem um Senado lá que é dominado pelo Nordeste, porque ela tem um monte de Estado. Você tem os mecanismos extras, para além daquele de Senado e Câmara, para tentar corrigir as assimetrias federais. E uma delas é esse aí. O Estado tem que ser meio centralizado, como você está dizendo, que é para poder fazer a transferência de renda. Não, não estou dizendo que isso esteja errado. O que eu estou dizendo é que isso dá um poder para o governante. Sim. Sim. Se você olhar, por exemplo, como funciona o Fundeb, o Fundo Nacional de Saúde, né, tanto na saúde como na educação, você tem mecanismos parecidos, você tem um fundo na base do quem tem põe e quem não tem tira. Né? Então, se você olhar quantos municípios no Rio de Janeiro, por exemplo, recebem do dinheiro do Fundeb. Se eu não me engano, é um. Em São Paulo não é nenhum. No Nordeste é um monte. Então, você tem um negócio de vários comunicantes ali e de coisas que dão uma garantia em que os estados mais ricos dão dinheiro para subsidiar a educação e a saúde nos estados mais pobres de uma maneira muito mais razoável do que o governo federal decidindo para quem vai o dinheiro na base do clientelismo. Então, o governo federal tem que dar tanto dinheiro para o Fundeb. E como que esse dinheiro é distribuído? Na base do quem tem põe e quem não tem tira. E não na base do eu sou amigo do presidente da República da vez, eu recebo mais dinheiro. Como a gente acabou de ver o que aconteceu, está acontecendo no Ministério da Saúde sobre o Pazuello, que manda dinheiro... Não, você olhar a distribuição de dinheiro do Pazuello para os estados é uma coisa que não faz sentido nenhum, a não ser que você olhe quais são os governadores que apoiam o Bolsonaro e quais não apoiam. Os que não apoiam não receberam dinheiro. Então, São Paulo é um lugar onde teve a maior crise da pandemia, tem mais casos, mais gente morrendo, e São Paulo não recebe dinheiro do Ministério da Saúde. Quem recebe? O Distrito Federal, os lugares onde o Bolsonaro tem gente apoiando, onde não tem muito menos casos. Né? Então, se você olhar como funciona o Fundeb, como o Fundo de Saúde e tal, é isso aí que você disse, que é muito importante, precisa acontecer, as regiões mais ricas do país precisam subsidiar as regiões mais pobres, mas de uma maneira não discricionária, de uma maneira que não dependa do poder do presidente da República. Tem que ter umas regras de Estado, né? Para isso ficar menos na mão discricionária do governante. Exatamente, só que hoje é discricionário. Então, o cara que está no Nordeste fala assim, bom, se eu não apoiar o presidente da República, eu não vou ter o açude. Eu preciso do açude, então eu vou apoiar o presidente da República. E o Bolsonaro... Agora, isso vai
Isso vai além, né? Aí tem um problema, por exemplo, no PT. E eu cito o PT apenas porque é o governo mais recente, né? Porque o Temer é aquela coisa mandato tampão. Quando vira um discurso de o Bolsa Família é uma coisa do PT e não do Estado brasileiro, a gente já tem um problema ali que você já está atrelando a um partido político. Você já está atrelando a um partido político, ou elege alguém do PT ou não tem mais Bolsa Família. Tem uma hora que a gente vai precisar ter políticos que falem, não, isso aqui é uma política de Estado. Exato. Isso Gente, vamos apontar para o futuro? Bolsonaro está mudando o nome do Bolsa Família para Renda Brasil só para se apropriar da política que deveria ser de Estado, mas que o PT fez de conta que era dele e agora o Bolsonaro quer fazer de conta que é dele. Na verdade, quem inventou foi o Fernando Henrique, na verdade é uma ideia do Cristóvão Buarque, 1000 anos atrás, né? Pedro, o Franco Montoro já fazia, vai até mais atrás, né? Pois é. Mas porque, na verdade, uma política pública, que é uma política pública, tipo, não tem dono, né? Já é uma política pública que vem de fora do Brasil. Vamos... Tudo bem, Bolsonaro vai ficar aí. A gente não sabe qual é o tamanho do estrago institucional. Agora, em algum momento, aparentemente não vai ter golpe de Estado, a gente não vai ter uma ruptura democrática, o que a gente vai ter é um estrago gigante. Na pior das hipóteses, além de a gente ter tido a segunda década do século perdida, a gente vai ter também a terceira década do século perdida. Mas uma hora, isso na pior das hipóteses, uma hora um democrata voltará à presidência da República. A gente não sabe se é uma pessoa conservadora, uma pessoa liberal, uma pessoa progressista, mas uma hora um democrata voltará à presidência da República. Quais são as missões de reconstrução? O que precisa ser feito? A gente precisa mexer na Constituição? A gente precisa mexer em reeleição? A gente precisa mexer em composição do Congresso, do Supremo? Quais são as coisas urgentes que precisam ser mudadas na estrutura do Brasil? Você falou que esse papo ia demorar 1 hora. Cara, eu acho que há tanta coisa que precisa... Depois desse estrago que o Bolsonaro está fazendo, há tanta coisa que vai precisar ser reconstruída, né? Você olhar a catástrofe, a devastação econômica que a Dilma causou, você precisava fazer uma reconstrução na economia. Agora, a gente precisa fazer uma reconstrução em praticamente todos os ministérios, sei lá, com exceção da agricultura, né? Nós temos todos os desafios econômicos que tínhamos no fim do governo da Dilma e mais todos os outros. Educação, saúde, cultura, meio ambiente, quase relações exteriores. A gente precisa reconstruir todas as pontes com o resto do mundo. Hoje mesmo a gente viu um videozinho do documentário que está saindo da conversa do Bolsonaro com o Al Gore, né? Uma coisa assombrosa aquela conversa. Não, nós temos muitas riquezas na Amazônia, queremos a parceria dos Estados Unidos para explorar e devastar a floresta. Então, é muita coisa. Agora, mais especificamente para o que você falou, a gente precisa de uma reforma constitucional grande, importante, que, aliás, é uma coisa que você sempre fala nos seus programas, com toda a razão. Nós temos uma Constituição que põe uma camisa de força no presidente da República. Isso obriga o presidente da República a fazer negociações espúrias com o Congresso. Então, todas essas coisas que estão na Constituição precisam sair. 1/3 da Constituição deveria ser simplesmente revogada. E está claro que nós precisamos de uma reforma eleitoral, que o Christian sempre fala, com razão, com essa quantidade de partidos não é possível. Aliás, se todos os partidos que estão na fila forem aprovados, nós teremos 70 partidos, né? É um negócio assombroso. Precisamos também de um mecanismo melhor para lidar com governantes que não conseguem governar, né? Seja a Dilma, seja o Collor, seja o Bolsonaro.
Quer dizer, a gente fala em recall, né? Eu, pessoalmente, sou a favor do parlamentarismo, que eu acho que é uma coisa muito mais fácil, né? Você Semipresidencialismo. Semipresidencialismo. O semipresidencialismo, mas enfim, mas com um chefe de governo que seja eleito pela Câmara Legislativa, né? Que assim ela tenha a legitimidade de tirar. Porque hoje não tem. O Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos. Com que legitimidade o Congresso vai tirar? Tem que haver alguma coisa muito grave. Eu acho isso cômico, porque teve muito mais gente que votou para... O Congresso é muito mais representativo da sociedade brasileira do que o presidente da República, mas a gente fica raciocinando como se o Congresso fosse assim, o voto que deu para um deputado, você compara o voto de um deputado com o presidente. Você compara o voto que o Congresso inteiro teve com o presidente. Não, é verdade, mas o presidente teve... Mas a gente não raciocina assim, Ninguém raciocina. Teve os votos do povo. E o Congresso também. Não, mas claro que sim, mas se quem botou o presidente lá foi o povo, deveria ser o povo a tirar. Eu entendi o argumento. Por isso o recall é uma coisa mais razoável, porque o deputado, com certeza, né, se for um deputado consciencioso e cuidadoso, ele fala assim, mas eu vou tirar o presidente, ainda tem, o Bolsonaro hoje tem 30% de apoio, ou mais, como é que eu vou votar para tirar do governo um cara que tem 30% do apoio e foi eleito com 57 milhões de votos? Tem que acontecer alguma coisa gravíssima, e a gente fica nesse rame-rame, que não vai para lugar nenhum. Cristiano, e você? Qual o seu pitaco? O que você acha que tem que mudar para refundar o regime? Mas aí tem dois cenários aí. Num cenário, o Bolsonaro vai até 2022, mas ele não é capaz de se fixar ou de se reeleger. Por incompetência pessoal, incompetência das pessoas. Tem um cenário aí que seria o que está hoje esticado durante 2 anos. Né? Tem um outro cenário que eu acho mais provável. O governo vai acabar tendo algum projeto. Ele vai acabar tendo algum programa. Ele não pode chegar em 2022 não ter nada. Né? Ele vai ter que inventar linhas, ele vai ter que inventar programas, ele vai ter que fazer alguma coisa que dê legibilidade eleitoral do ponto de vista administrativo para o eleitorado. E ter chance de ser eleito. E eu acho que qualquer pessoa no governo aprende com o tempo. Qualquer pessoa, qualquer um, vai aprendendo com o tempo. Entendeu? Bolsonaro é um desafio, né? Hã? Bolsonaro é uma pessoa que desafia... Mas não é ele, são os assessores, são os militares, porque é um pessoal... Tem que imaginar o seguinte, a gente imagina que isso é um pessoal coeso que chegou lá com um plano deliberado. Ele não era um coeso, não tinha plano, e metade do que as pessoas acham que é estratégia genial é a esculhambação total dentro da administração, é o caos da administração. Porque ninguém tinha experiência administrativa. E com o tempo você vai pegando o jeito, ou vai inventando um jeito. Eles estão inventando um jeito. E aí a minha fala também é meio pessimista, porque o jeito que eles estão inventando é um jeito que não é um jeito com o espírito da Constituição. A Constituição está lá, mas ela não tem o espírito da Constituição. É uma coisa de perseguir, de fazer relatório, de intimidar servidor. Estou entendendo? É um negócio de tentar intimidar jornalista. É um negócio tudo que você vai tentando criar um clima novo, uma nova normalidade que traz um recuo maior do que esse que tá aí. Porque o Pedro está falando, como é que você vai refazer as instituições? Eles estão criando ainda uma espécie de cultura conservadora dentro do que está aí. Isso não foi criado ainda. Eles simplesmente estabilizaram-se no poder. Esses mecanismos de enraizamento de práticas e culturas ainda está no caminho. Em 22, eles vão ter 1 ou 2 ministros do Supremo. Não sei qual é o estrago que o Aras vai conseguir fazer dentro do Ministério Público em termos de garrotear os outros procuradores federais. Eu acabei de ler que o governo federal quer interferir na eleição do Ministério Público do Rio de Janeiro por causa do filho mais velho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, tem muito espaço ainda dentro da aparência de normalidade para você fazer esse tipo de patrimonialismo, de ir acabando erodindo a diferença entre Estado e governo. Isso não significa que na frente ele não possa ser derrotado.
Eu estou falando que você está criando um tipo de cultura conservadora / autoritária para lidar com essa Constituição. A Constituição, ela é mais que um pedaço de papel, ela tem valores ali dentro. E os valores são todos, e o governo é contra todos os valores. Por exemplo, moralidade administrativa, república, separação entre governo e Estado. O governo não tem separação nenhuma e nem quer ter na administração. Então, com o tempo, muita gente vai se acostumando com isso, você está entendendo? Aí você solta uma normativa da CGU que diz que servidor que fala mal da instituição do governo na internet vai entendeu? Da Justiça faz o dossiê. O que acontece? Aí a Justiça toda hora tem que ficar intervindo e tem uma hora que você começa a cansar de intervir. É isso que eu estou querendo. Mas é isso que está acontecendo. Você só intervém no principal, naquilo que é muito, muito forte. Então você vai sendo ganho também pelo cansaço. Então, quando vier um outro governo, você vai ter tido uma experiência de uma cultura institucional, de prática e ambiente conservador. Eles chegaram, estão dando cotovelada para ir se assentando, entendeu? A coisa vai estar... Por isso que eu estou falando, se o governo caísse agora, teria sido menos pior nesse aspecto. Eu repito, não estou falando que vai ser ditadura, não estou falando nada disso. Tá? Mas você tem a caminho uma doutrinas judiciárias que são contra a jurisdição constitucional, contra o predomínio do Supremo Tribunal Federal, a favor do fortalecimento do Poder Judiciário, do Executivo. Toda hora eles estão levantando argumento de razão do Estado. Não, esse documento eu não posso dar para o Supremo porque envolve segurança nacional. Isso é argumento de razão do Estado. De segredo, eles estão favorecendo uma cultura de segredo contra a cultura da publicidade, entendeu? Contra a transparência. Tentaram fazer uma coisa contra o Mourão, tentou aprovar uma coisa contra a transparência, caiu, mas... Mas assim, eles não vão desistir. É isso que eu estou querendo dizer. Não é ditadura, mas é uma tentativa de criar uma cultura diferente, que não é aquela da Nova República, que vai nos antipor. É o que o Orbán chamou de democracia iliberal. É a democracia liberal do Orbán. Quando eu brinco falando de governo Figueiredo, tem a ver com isso. Entendeu? Que é uma coisa que não tem mais AI-5, mas é um negócio ainda meio... fala quem pode obedecer, quem tem juízo. Aí a gente está passando, voltando para o que você falou lá no início, né, de que aquela época ali que a gente estava se falando, enfim, o dia inteiro, né? Enfim, se ia ter um golpe, não ia ter um golpe e tal. Não vai ter golpe, tá claro. Mas o governo se o governo tem um projeto, e nesse sentido eu acho que o governo tem um projeto, que é aquele projeto de destruição que eu falei. É um projeto de erodir a democracia. Você tem esse tipo de coisa o tempo todo, né? Isso que o Bolsonaro fez, dizer que vai dar porrada no repórter, de intimidar a imprensa. Na próxima, talvez esse repórter não queira fazer a pergunta desagradável. Vai cansando, como você falou. Vou falar para tomar uma porrada do Bolsonaro de novo desse jeito. Vai amordaçando a imprensa de alguma maneira. O Ministério da Justiça faz dossiê contra funcionário, polícia e tal, policiais que são antifascistas, que se consideram mais para a esquerda. A CGU faz uma norma dizendo que o funcionário não pode falar mal do governo. Esse processo é um processo não golpista, mas é um processo de destruição da democracia. A dúvida que eu tenho... Levinsky fala no livro lá exatamente isso, exatamente o que o Chaves fez, né? Por exemplo, você falou, né? No final desse governo, o Bolsonaro vai ter nomeado 2 ministros do Supremo. Se ele for reeleito, nos 4 anos subsequentes, eu não fui fazer a conta lá para ver quem faz 75 anos, mas ele vai nomear mais uns 3. Né? Ele faz um acordo ali com o Toffoli e controla o Supremo. Quer dizer, esse é um processo de destruição da democracia. Não é uma ditadura de senso, mas o que eu não sei é se isso seria uma ditadura disfarçada ou se seria uma versão conservadora do regime constitucional. Se é que eu consigo me explicar direito. É muito conservador não é a palavra, não. O conservador que eu estou falando é que não é liberal nem é socialista. Isso é o que eu estou querendo dizer. Entendeu? É uma coisa... Essa coisa que eu falo Figueiredo, né? Você vai dizer que o Figueiredo era o governo liberal? Entendeu? Não, mas o Figueiredo estava saindo ali do entulho... Mas o Figueiredo era um ditador.
O Figueiredo era um ditador. Mas ali já não tinha mais AI-5, era um negócio híbrido. Por isso que... Não, tudo bem, mas a ponderação que eu estou fazendo, isso eu acho que é uma coisa importante, porque a gente não pode perder essas sutilezas, e hoje em dia no debate é muito fácil de perder esse tipo de sutileza. Maduro é um ditador. Sim. João Batista Figueiredo era um ditador. Ele não foi eleito pela população. Ele podia fazer... ele talvez não pudesse fazer o que quisesse, que às vezes as pessoas pensam no ditador como Stalin, como Hitler, como Mao, né? o líder totalitário. Né? Nem todo ditador tem poder absoluto. O que eu acho que a gente... Não, tem várias modelagens de ditador, mas o Figueiredo era um ditador. O que a gente está inventando aqui, e nesse sentido, Sarney era ditador? Sarney era ditador? Não, eu acho que já é diferente. Ele foi eleito pelas regras da Constituição de 67 também não foi... Sim, é verdade. Entendeu? É verdade. É um pouco complicado, entendeu? Não, é claro que é. É claro que é. Mas é aquela coisa... Esse conceito de democracia iliberal, eu acho que é um conceito que não está claro ainda na ciência política, mas eu acho que não é um puro eufemismo, Ricardo. Eu concordo que é uma ditadura, mas a gente... liberal é uma democracia pouco democrática. Mas o que eu acho que a gente tem que lembrar, é o seguinte: a democracia e o liberalismo surgem juntos, mas eles não surgem juntos no sentido de eles surgem ao mesmo tempo nos debates a respeito de Estado ali dos iluministas. Mas eles não surgem sendo a mesma coisa. Eles se encontram num determinado momento. Eles surgem sendo a mesma coisa ontologicamente, mas não cronologicamente. O que eu quero dizer é, uma democracia não necessariamente precisa respeitar os direitos individuais. Uma democracia pode ser uma ditadura da maioria. Uma democracia pode ser um governo no qual... Liberal. Não é uma democracia liberal. Mas é que a gente se habituou a acreditar que democracia e liberal eram coisas que caminhavam juntas. E não necessariamente é. Mas, Pedro, isso aí que todo mundo chama de democracia é a democracia liberal representativa. Eu sei. Mas eu acho que pode estar... A gente está inventando um século novo. Existe uma nova crise do liberalismo, como houve no final da Primeira Guerra, naquele período ali, Primeira Guerra, gripe espanhola, aquele período da confusão, que aí, enfim, no fim das contas, os problemas do mundo estão complexos demais e presidentes liberais, primeiros ministros liberais, não dão conta do recado. Não dão conta do recado porque você precisa de tempo para resolver quando a coisa é complicada demais, quando a mudança econômica é complicada demais, quando a transformação da sociedade é complicada demais. E as pessoas estão aflitas porque precisam de comida, precisam de casa, precisam de emprego, e uma pancada de empresas estão desmontando, etc. O meu ponto aqui só é o seguinte: ali nos anos 20, as soluções que apareceram para dizer, olha, esse negócio de democracia é uma coisa velha do final do século XVIII, as soluções são o fascismo, as soluções são o comunismo. Esses bichos chegam com caras novas hoje em dia. E eu acho que esse modelo democracia iliberal, ou seja, dane-se os direitos individuais, mas vamos manter a aparência de uma democracia, continua tendo eleição, continua tendo isso, tudo mais. Agora, o constitucionalismo, entendeu? Não, o presidente manda, o Congresso entrega, entendeu? Eu não sei, eu só acho... Isso é o caminho. Juntando isso que você está dizendo com o que o Christian disse em relação ao Figueiredo, você pode dizer, o que está acontecendo no Brasil agora,
ou se tudo continuar do jeito que está, o que vai ser o Brasil daqui a um ano, é muito parecido com o que era o Figueiredo. A diferença, obviamente, é que na época do Figueiredo havia uma transição saindo da ditadura em direção à democracia. E agora, se é isso, é uma transição saindo da democracia em direção à ditadura, que é o livro do Steven Levitsky lá, Como é a Democracia. Mas o problema, Ricardo, o problema é que eu não dar para o Bolsonaro o prazer de falar em Castelo Branco no lugar de Figueiredo, entendeu? Eu prefiro chamar de Figueiredo, que eu acho que... Não, eu não acho que seja errado de chamar, mas o que eu estou dizendo é que o Figueiredo parece é melhor, porque o Figueiredo a gente está indo em direção a um lugar bom, e seja o Castelo, seja o Bolsonaro, a gente está indo em... Se você olhar, o que aconteceu, e eu acho, Pedro, voltando para o que você estava falando, não dá para ter essa democracia liberal de uma maneira... vai ser assim agora. Não é, porque quando você tem isso e os direitos democráticos, as liberdades democráticas e tal, já não existem, o caminho natural do governo é se tornar ditadura. Porque, é isso que... Mas percebe uma coisa. Não, tudo bem. O Chaves foi assim, é assim. Tudo bem. Mas não vamos esquecer de uma coisa. A palavra liberal já foi... Para o Beleléu, claro. Mas nunca foi liberal. O Paulo Guedes nem é liberal, mas se fosse, que diabo está fazendo lá? Tudo bem. O que eu quero dizer eu acho que vai além disso. Na cabeça das pessoas, o problema é que uma das coisas que você precisa, se você quer fazer uma transformação dessas, é fazer com que as palavras percam sentido. Se você... Não é só o Paulo Guedes. Se você pergunta para uma pessoa que lê jornal, eu estou falando de uma pessoa que lê jornal na rua, o que quer dizer ser liberal, ela vai pensar em economia, e ela vai pensar em Hayek Friedman. Ela não vai pensar em Keynes. Muito menos ela vai pensar em política. Muito menos ela vai pensar no social-liberalismo inglês no final do século XIX, nos utilitaristas. Não vai pensar em Voltaire, não vai pensar em John Locke, entendeu? Mas aí a gente vai... Então, você vai desconstruindo o tipo de ideário que se construiu ao longo do século XVIII e do século XIX, e que, de certa forma, só se consolidou na segunda metade do século XX. Você vai desconstruindo esse troço e você transforma essa coisa só na palavra democracia. O liberalismo desapareceu da coisa. E aí, o que é democracia sem liberalismo? Basta ter eleição? Entendeu? Eu acho... Não, mas o ponto é... O que vai ser o século XXI? Em Cuba tem eleição. Até na Coreia do Norte tem eleição. Não, mas eleições que não sejam fraudadas, eleições que não sejam de partido único. Como é que você faz para não fraudar a eleição numa democracia iliberal, em que os direitos individuais não são respeitados? Em que o governo pode chegar para o Supremo Tribunal Federal e dizer não vou entregar esse papel não, porque é uma questão de segurança nacional. Se o governo pode não entregar um papel porque é uma questão de segurança nacional, vai fazer o que bem entender. O Supremo é irrelevante. Se o Supremo é irrelevante, é o TSE que vai fiscalizar as eleições, se vai haver fraude ou não? A questão é em que momento você está na transição. Ricardo, eu não sei o que é isso. Eu só estou tentando entender se existe um cenário pior. E eu não acho que seja impossível que exista um cenário pior. Não, eu acho que esse cenário da gente, democracia liberal é o caminho da ditadura, entendeu? É o caminho do fim da democracia. Eu não sei se chegaria a uma ditadura. Aí voltando lá para trás para a coisa do cenário, entendeu? Eu não sei se chegaria a uma ditadura ou se seria uma versão conservadora assim, dentro. O problema é que a Constituição ela comporta liberais e socialistas. Eu não sei como ela comporta conservadores. Eu não tenho isso claro ainda. Mas de qualquer maneira, voltando à pergunta que o Pedro tinha feito, de que deveria ser feito, é que eu tenho a impressão de que este governo pode ele próprio fazer, se ele se organizar, reformas constitucionais. Ele próprio fazer. E o que esse tal democrata vai encontrar lá na frente é uma coisa que pode ser diferente
mais diferente do que a gente está imaginando que será. Entendeu? Porque se o governo estabiliza, melhora, pereré, for eleito em 22, a gente não está falando de 22, a gente está falando de 26. Eu não sei se esse próprio governo vai fazer algumas reformas, entendeu? Não, eu não acho que o Brasil vai virar uma ditadura. Tribunal Constitucional em vez de ser o Supremo Tribunal, não sei. Não sei. Eu sei que a grande mudança vai ser nas práticas, entendeu? Eu esclarecer uma coisa. Eu não acho que o Brasil vá virar uma ditadura. Especialmente, não acho que isso vai acontecer necessariamente. O que eu quero dizer é que isso que está ocorrendo no Brasil, quer dizer, o Bolsonaro abandonou a ideia do golpe, que, para mim, não tenho a menor dúvida, foi uma coisa muito clara, houve esse objetivo, com a conivência dos ministros militares, etc. E tal. Esse caminho foi abandonado em busca desse caminho da democracia iliberal, por assim dizer. Né? Você vai minando, coibindo, tolhendo os direitos democráticos individuais. O que eu estou dizendo assim, o caminho natural para isso é você ficar cada vez mais autoritário até o momento em que isso desfigura a democracia de uma tal maneira que a gente não reconhece, como aconteceu na Venezuela, na Hungria. Mas eu tenho dúvida se isso é possível. A qualquer momento pode ter uma eleição, ele perder a eleição e entrar o democrata. Não, e tem outra coisa. Tem outra coisa que as pessoas esquecem. Tem outra coisa que as pessoas esquecem, mas que vocês sabem muito bem, o Ricardo em particular. Eu fiz uma palestra outro dia sobre o texto que eu escrevi da utopia reacionária do governo Bolsonaro e perguntaram quais eram as chances da democracia liberal, do Estado de Direito sobreviver no Brasil. Eu falei que achava que eram razoáveis. Mas não é que eu achava que isso viria dos heróis da democracia. Não, é porque o país ele é muito complexo. O país tem São Paulo. A Venezuela não tem São Paulo. Tá? O país é muito complicado. Os acordos são muito difíceis de segurar e manter. E as corporações são muito fortes. Para você conseguir... E as corporações judiciárias, por exemplo, elas vêm de uma autonomia que elas nunca tiveram. Então, eu acho que é por aí que o negócio é complicado de manter. E o país não tem muita... Não é muito chegado num negócio muito autoritário, não, entendeu? Quando a gente olha de 37, vai ficando cada vez menos o nível, entendeu? A nossa herança é autoritária, né? Mas o grau de autoritarismo... Quer dizer que o grau de autoritarismo vai reduzindo. E a gente nunca ficou autoritário tendo 30 anos de democracia nas costas. Isso é o que eu estou querendo dizer. Então, eu acho que não é tão fácil transformar... Não é fácil transformar isso numa Venezuela também, não. Acho que a inércia... Pode ser. Acho que a inércia... Né, a gente tem uma inércia aí de 30 anos de democracia em que as pessoas estão acomadas a dizer o que pensam. Isso que eu quero dizer. Não é fácil fazer isso também, não. Mas se você olha... Eu faria um argumento aqui... Diga, desculpa. Não, a história brasileira é uma história de herança autoritária. Né? Mesmo que a gente está acostumado, se você for olhar 130 anos de república, a maior parte do tempo a gente estava debaixo de uma ditadura, houve poucos períodos democráticos, mesmo os períodos democráticos eram períodos de baixa representatividade, né? Pouca representação, pouca gente votava, etc. E tal. Agora, nos últimos 30 anos, não, aí a gente teve uma democracia. Mas se você vê como é que é a nossa cultura, né? Eu costumo dizer que a frase favorita do brasileiro é "isso devia ser proibido", que eu acho que é uma frase emblemática que todos nós dizemos o tempo todo. Você está andando na rua, vê um negócio que você não concorda, pá, isso devia ser proibido. É autoritário, você quer impedir o cara de fazer uma coisa com a qual você não concorda e você chama o governo para resolver. Né? Isso devia ser proibido. Por quê? Pela autoridade. Quero a autoridade na minha vida. A gente quer isso o tempo todo. É a nossa cultura. Os liberais nunca estiveram no poder. A coisa mais parecida com o liberalismo que já houve no Brasil foi o Fernando Henrique. Né? A nossa herança não é uma herança de a gente resolver o problema nós. A gente fica querendo trazer a polícia, o governo, para regular a calçada, se vai ter mesa se o botequim pode botar a mesa na calçada ou não pode. A gente está carteirado o tempo todo. Na pandemia a gente viu. Desembargador. Nós somos o país do sabe com quem está falando. Né? Mas eu acho que já foi mais. Querendo dizer. Eu acho que era muito mais. De você. Eu acho que o que você disse faz todo sentido. Eu acho que a gente se acostumou a dizer o que pensa e
Porque eu me lembro, quando eu tinha 10 anos, eu me lembro meus pais conversando, reclamando que eu tinha 10 anos em 1974, né? Portanto, em plena ditadura ali na transição do Médici para o Geisel. E papai dizendo, pô, não pode falar mal do governo, né? Não sei. E eu, com 10 anos, eu fiquei perplexo que meu pai quisesse ter o direito de poder falar mal do governo. Porque é óbvio que não pode falar mal do governo, onde já se viu falar mal do governo, claro que não pode falar. Eu tinha 10 anos. Já era óbvio que não pode falar mal do governo. Era normal não poder falar mal do governo. Agora é normal poder falar. Então, concordando com você, eu acho que esse é um direito difícil de tomar. As pessoas querem poder falar mal do governo. E isso é uma novidade, né? Considerando que a gente pode falar mal do governo há 30 anos e a República tem 130. O ponto é só que Deixa eu usar, diga, Cristian. É 10 segundos mesmo assim. É que talvez seja necessário imaginar alguma coisa que fique entre uma ditadura disfarçada, democracia iliberal, alguma coisa que era o Brasil da Nova República. É possível que a gente, estou falando que eu quero, que eu não quero, que eu fazer. É possível imaginar alguma coisa que seja constitucional e que seja conservadora. Você está entendendo? E é possível que talvez o governo Bolsonaro fique nesse aparente limbo, porque você tem uma adaptação da democracia ao governo liberal, você tem adaptação da democracia ao governo do PT, e talvez seja possível imaginar, eu sei que é difícil, por isso que eu falo milésimo, no fim, uma coisa meio Figueiredo, dentro de um governo constitucional com o Supremo mais reduzido em termos de judiciarismo, com o executivo mais forte e mais centralização, que eu acho que é o caminho que as coisas tomam, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta final para vocês dois. Eu espero não pegá-los de surpresa, mas é só para a gente não terminar isso aqui num clima muito depressivo demais. O que dá? Quando vocês olham para o cenário todo brasileiro, o que dá esperança para vocês de que, passando o que a gente está vivendo agora, a gente vai entrar numa nova fase de maior consolidação da democracia liberal? Vai você, Cristian. Eu tenho que pensar. Olha, eu acho que tem alguns elementos aí. Não é que sejam positivos ou negativos, mas assim, já houve períodos conservadores e todos eles passaram. Tudo bem, todos eles voltaram. Mas assim, sempre voltam mais mitigados, historicamente. Ele sempre você tem essa mudança, essa passagem. E quando a gente olha no longo prazo, a democracia sempre saiu mais forte, na verdade. Aí você vai dizer, mas agora pode ser diferente, porque o mundo está passando por um período... O mundo já passou também por esse período. E o mundo que saiu dos horrores da década de 30 da guerra saiu mais democrático também, pelo menos na Europa e na América do Norte. E aqui entre nós também, né? A democracia começa em 46 no Brasil. Você começa muita gente a votar e tal, enfim. No processo que o regime militar tentou sufocar, mas que no final o número de eleitores foi aumentando também. Então, isso passa. E no final a democracia está sempre maior, na verdade. Tá? Quer dizer, sempre que tem um recuo, você nunca volta para o lugar anterior. É isso que eu estou querendo dizer. E outra coisa, a sociedade brasileira ela não é muito... ela é hierárquica e autoritária, mas desde que tenha válvulas de escape. Ela não é uma sociedade como a russa, como a Europa Oriental. Agora eu vou brincar com o Ricardo. Assim, eu acho que o liberalismo brasileiro é muito enraizado. Entendeu? A gente tem liberalismo desde o Império, você tem Dom Pedro II, o negócio de liberdade de imprensa. Assim, quando você compara com os outros países ditatoriais da América Latina, aqui nunca você conseguiu fazer a mesma coisa, do mesmo nível de dureza. Talvez por mais razões ruins, assim, do tipo, sei lá, escravidão. Ditadores incompetentes.
Não, ou então a escravidão criou tipo, um maior consenso entre as elites, por exemplo, alguma coisa assim. Tá? Ou os ditos liberais, politizada, sabe? Mas o fato é que eu fico lembrando de uma frase, eu não sou de citar Sérgio Buarque, não, mas tem uma frase que eu acho interessante, que diz assim: o liberalismo, de repente, pode vingar no Brasil, porque aqui é uma cultura que é avessa esse negócio do formalismo e de muita ordem. Então, você pode ter uma coisa assim, meio de esculhambação que casa com o liberalismo político, entendeu? Ele tem uma frase que ele está querendo dizer isso. Então, também, então, em termos históricos, em termos de história comparada, nunca deu para você fazer uma coisa igual ao que estava fazendo em outros lugares, em termos de autoritarismo, no Brasil. Então, eu não sei se isso aí vira um negócio tipo Orbán. Eu acho que é difícil virar, entendeu? E uma hora vai passar. Então, na verdade, é como se a gente estivesse no meio do... Eu sei que é horrível dizer isso, mas é assim, é como se estivesse debaixo de um temporal que vai durar um ano. Você vai ter que ficar um ano debaixo da marquise, mas assim, uma hora a chuva vai passar. Ela pode até piorar depois, daqui a uma hora vai piorar, mas uma hora ela vai passar. Tá? E não vai chegar a ser um furacão, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer, porque no Brasil não tem furacão. Depois da tempestade vem a bonança. Olha, isso foi o máximo que eu consegui falar de esperança. Tá? Me convenceu. Não estamos pegando, a gente é facinho, né? Mas esse negócio é o seguinte: depois da tempestade vem a bonança, mas antes da tempestade vem a calmaria. Então, depois da tempestade vem o naufrágio. Vai piorar. Quando piora é porque vai melhorar. Eu estava pensando aqui, enfim, a gente não combinou, mas a minha linha eu vou muito na linha do Christian. Eu acho que se você... Eu não estou otimista em relação ao futuro imediato brasileiro e acho que há uma chance concreta, muito significativa, de o Bolsonaro vencer, ser reeleito. Nós temos mais 6 anos disso. Então, não estou nada otimista em relação a isso. Eu não estou contando como favas contadas que o Bolsonaro vai vencer. De jeito nenhum. Acho que tem uma chance bastante grande do negócio desandar. E acho que o governo Bolsonaro é um castelo de cartas, porque o que tem ali de alicerce podre de Queiroz, 6 inquéritos criminais, o equilíbrio do Centrão é um equilíbrio altamente instável. O Centrão, para trair, são 2 palitos. Bom, né? Que bom. Que bom, né? E, aliás, isso é um pouco... Eu ia concordar com você, mas assim, é engraçado isso, porque as nossas virtudes são iguais às nossas falhas e aos nossos defeitos. Exatamente. E aí eu ia citar o Sérgio Buarque, porque nós somos esculhambê, né? Como dizia meu pai, né? O galicismo da esculhambação. A gente é très esculhambê. Então, nada funciona muito perfeitamente. Né? Tem uma... Desculpa que me estender, tem uma piada do Simonsen. O Simonsen teria ido para Uganda na época do Idi Amin, e aí o Idi Amin perfilou a tropa e tal, não sei o quê. 6 horas da manhã, foi passar a tropa em revista com o Simonsen, e aí chegou lá pelas tantas e falou assim: soldado fulano de tal, sentido, pá, assim, pegue sua arma, pá, perfeitamente, ponte contra a têmpora, pá, assim, fogo, pô, o sujeito morre. E o Simonsen, então, ficou muito impressionado com aquilo. E aí voltou para cá, mandou fazer a mesma coisa, foi perfilar a tropa. Não foi às 6 da manhã, porque às 6 da manhã no Brasil não dá, né? 10 da manhã. Perfilou a tropa às 10 da manhã, juntou todo mundo, soldado, fulano, pá, pega, pôs contra-tempo, fogo! Presidente, o ministro, 10 da manhã, já está de porre, ainda não dá. Putz, eu ouvi essa conversa, só que em vez de ser o Simonsen, era o Lula. Em vez de ser o Idi Amin. Funciona também. Funciona também. Mas, enfim, então o Brasil tem uma coisa... Nada... Você imagina o nazismo funcionando aqui? Claro que... Porque as pessoas... Pois é, Ricardo, o que você está falando é uma coisa fantástica. As mesmas razões que tornam impossível o Brasil ser um país mais igualitário de verdade são as mesmas razões que meio que impedem o país de ser mais autoritário do que ele deveria ser.
Os intermediários, essas corporações, esses interesses de grupos e privilégios, entendeu? É uma coisa meio regime. A gente se inviabiliza. A gente nunca será um país tão organizado, que funciona, que é tudo do cacete como é a Alemanha, mas a gente também não matará 6 milhões de pessoas num processo sistemático de solução final para ninguém, né? Porque a gente é o que o Sérgio Buarque disse lá, a gente é cordial, a gente é amigo, a gente age com o coração e tal. Então, eu acho que, voltando aqui para a questão do retrato mais longo, aliás, hoje de tarde eu estava falando sobre um livro do... Vamos tomar mais uma esperança aqui. Mais uma esperança. É um livro do Kurt Vonnegut, maravilhoso, chamado Matadouro, o Abatedouro 5. Enfim, é um livro muito, muito bom de muitas maneiras. Mas ele conversa sobre um povo extraterrestre, enfim, que moram lá num planeta não sei aonde. E ele diz que esses caras enxergam a realidade em 4 dimensões. Então, diferentemente de nós, que vivemos em 3 dimensões, e o tempo é uma coisa linear, né, em que você nasce e aí coisas acontecem na sua vida até você morrer, esses extraterrestres veem a realidade em 4 dimensões. Então, quando eles olham para a existência de alguém, é como se eles veem tudo, o tempo inteiro, desde o início até o fim. Então, o momento em que o sujeito morre, por exemplo, não é o fim, não acabou, não é uma tragédia, né? É apenas um momento que não é especialmente bom dentro dessa enorme fotografia da vida, que tem vários momentos bons e vários momentos ruins, né? Então, eu acho que, tendo esse olhar sobre o Brasil, eu acho que a gente, obviamente, está vivendo o pior momento desde a redemocratização. Sim. Agora, se a gente for olhar, aí isso significa que é o fim dos tempos. O que o Cristiano disse, a gente não volta para o negócio tão antes. A gente vai voltar a ter tortura, por exemplo? Isso. Acho inconcebível também. Não tem mais Guerra Fria, né? Tortura de preso político, né? Não, a tortura que tem, a gente sabe que tem, tinha, não é o Bolsonaro que criou. É claro que o Bolsonaro quer dar autorização, permissão para matar, para a polícia poder matar na favela de uma maneira impune, né? Claro que isso é um enorme retrocesso. Mas eu acho que, se você olhar o Brasil dos últimos 30 anos, o Brasil se tornou um lugar muito melhor. O Brasil é um país muito melhor do que era 30 anos atrás. Então, eu acho que a gente pode ter uma perspectiva de achar que ele vai voltar a melhorar. Logo no começo dessa nossa conversa, você falou, em algum momento, não foi no começo, foi no meio, em algum momento um democrata será eleito. Eu acredito nisso? Claro, eu acredito. Por quê? Porque eu acho que é improvável, muito improvável, que o Bolsonaro consiga acabar com as eleições, e se ele não acabar, que ele consiga mudar para se eleger novamente, como o Evo Morales fez, muito improvável que ele consiga fazer isso, e acho muito improvável que ele consiga eleger o Eduardo Bolsonaro, que é um outro processo, acho difícil isso acontecer. Em algum momento a gente vai eleger um democrata, espero que seja na próxima eleição, e não daqui a 6 anos. E aí eu acho que a gente vai ter um trabalho de reconstrução, a gente vai ter perdido. A gente fala dos anos 80 como uma década perdida do ponto de vista da economia, e esta década, indiscutivelmente, já é uma década perdida, se você somar a recessão da Dilma com a recessão provocada pela pandemia, e o governo Bolsonaro não terá como, não sabe como, e o Paulo Guedes não tem um plano em relação a isso, nós ainda vamos perder algum tempo. E vamos perder muito mais, e vamos ter muita coisa para reconstruir. Mas eu sou um otimista, né? Eu acho que a gente pode melhorar, e também nem tudo é política, né? As pessoas podem ser felizes nas suas vidas, mesmo que o governo seja muito ruim. Então, enfim, é o que temos, né? É o que temos. O que me parece que vocês estão dizendo é o seguinte: olha, a gente nos Estados Unidos e Reino Unido não, mas em compensação, a gente também não é Hungria, a gente também não é Venezuela, a gente também não é Bolívia. A gente está no meio. Tem um amigo meu que conhece o Roberto Schwarz, que disse o seguinte: durante o regime no exílio, disse que ele disse assim:
Essa frase eu achei ótima. Agora eu lembrei você falando, eu lembrei disso. Que era assim, não é possível ser feliz no Brasil. Mas há outras coisas a fazer na vida, além de querer ser feliz. Tem uma cena no Jean Godot, né, que o cara fala assim, não se pode dizer que as coisas estão melhores. Não se pode dizer que as coisas estão piores. Mas também não se pode dizer que as coisas estão melhores. É melhor não dizer nada. Bem. Então, enquanto esperamos Godot observando as mandrágoras, Ricardo, Christian, muito obrigado pela conversa. Prazer foi meu. Obrigado a você, Pedro. Sempre um prazer. Na expectativa de mais esperança na próxima vez.